Posso deixar minha câmera ligada, Pro? Fica à vontade. Então tá bom. Aí depois que eu terminar de apresentar também, se tu quiser tirar alguma dúvida. Olha, chegou mais alguém. A Bárbara. A Bárbara sempre vem também. E a Bárbara é minha amiga. Eu tava até agora conversando com ela por vídeo. Hoje foi tenso, né? Vocês viram a quantidade de mortos? Não, eu não vi. Quantos deu pra... Quer saber? Quero. 407. Aonde isso? No Aqui? Brasil? Aqui no Rio Grande do Sul? No Não, no Brasil? Brasil. No Brasil. Bastante. Né? Ai, que horror. E por tu acha que vão fechar o comércio? Quando morrer mais gente, vão, acho. De novo. Eu também acho. Quando, sei lá, tem umas 3, 5 mortes por dia, assim, talvez. Até mais, acho que daí eu acho que ele vai fechar o comércio. Eu também acho. Vai ficar muito perigoso, velho. Nossa, é muito perigoso. Já morreram 2 que a gente conhece, amigos da minha mãe. A minha mãe faz, sei lá, 35 dias que eu não vejo. Não vão lá, de forma alguma. Sim. Oi, Bárbara, tá ouvindo? A Bárbara sumiu. A internet da Bárbara tava horrível. A gente tava conversando por Eu vídeo e a gente teve que ligar. Eu acho que eu já tô gravando. Esqueci da vida aqui conversando. Desculpa quem vai assistir a aula depois, tá? Que a gente tá batendo um papo aqui sobre o corona. Não liguem, mas eu ia compartilhar até. Até esqueci o que eu tava fazendo. Que vergonha. Acho que eu tenho que parar e começar de novo. Onde é que tá meu documento? Será? Ninguém vai reparar. Não vai reparar, será? Não, pelo menos eu tô conversando contigo, né? Ninguém fala contigo. Que triste isso, né? Eu fico pensando assim, será que eles estão assistindo as aulas? Mas acho que estão. Eu pensei que quando a gente fosse fazer essas videochamadas assim, todo mundo ia se mostrar, entendeu? Todo mundo ia mostrar o caco que tá, tanto que no primeiro dia que eu participei, eu tava um caco, eu deixei todo mundo me ver. Aí depois que eu vi que ninguém tava se mostrando, eu não me mostrei mais. Toda vergonha que eu fiquei. Na faculdade também. E eu, na primeira aula, que eu não sabia que eu tinha que desligar meu áudio, daí eu tava limpando o banheiro enquanto eu escutava a aula e puxei a descarga. Né? Nossa! Foi tenso. E daí dá pra ver quem é que foi, né? Dá pra ver quem é que tá com o áudio ligado. Aí o professor, vamos cuidar, e a descarga. Eu, que merda. Nossa, que não sabia de enfiar a cara. Sim, bem ruim. Pessoal, desculpa o nosso bate-papo aí. Então, tema filosófico. Onde que aparece tema filosófico? Na URGS, por exemplo. Até eu tô bem empolgada que vai cair o álbum Construção, do Chico Buarque, que foi indicado como leitura obrigatória na URGS. Eu vou tentar preparar uma aula sobre, porque eu gosto muito de Chico Buarque. E, nossa, demais. Então eu vou tentar interpretar as músicas do álbum para vocês. E dizer também onde que dá para aplicar as músicas em quais temas de redação. Acho que vai ser uma aula legal de a gente fazer. Mas voltando então. Quem quiser fazer mais voltado para a URGS, pode fazer então de 35 a 50 linhas, de preferência faz as 50 linhas da URGS. Como é que você vai dividir os parágrafos quando for pensando numa proposta de redação para a URGS? Você pode dividir também em 4 parágrafos, só que os parágrafos de desenvolvimento eles podem ser bem maiores, bem mais gordinhos. Ou então você pode fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Outra possibilidade é investir bastante na introdução, fazer uma introdução maior do que você costuma fazer, caprichando bastante nas referências, na intertextualidade. Na URGS, eles têm a sugestão na grade de avaliação da narrativa dentro da dissertação. Então, em algum momento do texto, é importante que você faça uma narração que possa exemplificar o tema sobre o qual você está discorrendo. Essa narração, ela pode ser... não precisa ser na primeira pessoa do singular. Às vezes os temas da redação da URGS exigem, não tem como você escrever sem sempre a primeira do singular, senão não faz sentido. Mas pode ser na primeira do plural também, narrar um exemplo que ocorre com a sociedade. Então é sempre pensar assim, que precisa exemplificar na redação da URGS. Mostrar bastante a erudição, os intertextos lá também é legal, também vai te contar pontos, bastante o vocabulário também. Eles costumam apresentar uma proposta de redação que é diferente de tudo que você encontra em outros vestibulares. Então é legal a gente pegar uns temas assim mais polêmicos, surpreendentes e malucos para treinar também o nosso sangue frio de chegar numa prova de redação e ter um tema totalmente inusitado. Então, para quem quer se desafiar, vai aí a temática.
Então, o tema é uma pergunta. A liberdade individual pode se sobrepor ao bem coletivo? Então, ele é polêmico e ele é filosófico. Polêmico por quê? Algumas pessoas defendem que a gente precisa, num país democrático, ter a liberdade individual acima de tudo, ela está prevista na Constituição. Porém, em situações de crise como nós estamos vivenciando agora, se questiona, tá, mas essa liberdade individual, ela pode ser colocada em prática, mesmo que ela possa vir a se sobrepor ao bem-estar coletivo? Então, aqui eu coloquei alguns textos, o link, já que vocês vão acessar pelo WhatsApp mesmo, aqui tem o link de algumas notícias relacionadas a isso. Por exemplo, o Dória, ele ameaçou prender quem desrespeitasse a quarentena em São Paulo, porque as pessoas não estavam levando muito a sério, né? Tava 50%, mas agora já anunciou que vai fazer flexibilização, agora começou esse aumento bem considerável de casos, de mortes, de óbitos, então não sei se ele vai manter a flexibilização ou não. Mas a ideia era tornar, então, bastante rígida a repressão a quem furasse a quarentena, quem não respeitasse. Eu coloquei 2 livros aqui que eu vou comentar um pouquinho sobre eles e dizer como que eles poderiam se relacionar com o tema e que jogo de ideias a gente poderia fazer aqui. O primeiro é do George Orwell, 1984. Então, esse é um livro clássico. Eu não me lembro a data que foi escrito, mas, se eu não me engano, foi perto da década de 50 ali, porque foi depois dos estados totalitários da Segunda Guerra Mundial e os estados totalitários que vieram depois, mas não recordo exatamente a data. Então, esse livro ele fala sobre um mundo no futuro, e daí é o ano 1984, o futuro em relação ao ano em que ele foi escrito, e nesse futuro a sociedade é vigiada o tempo inteiro. O título do livro em inglês é Big Brother, o Grande Irmão, 1984. Tá? Então, até o nome, o título do programa de televisão é inspirado nesse romance de George Orwell. E como que as pessoas são observadas o tempo inteiro dentro dessa narrativa? Através de telas. A tela que representa o partido, se trata de uma ditadura, né, um estado totalitário, e esse partido que detém o poder, ele analisa o que as pessoas fazem, o discurso das pessoas no interior de suas casas, até mesmo, através dessa tela, desse olho do partido. Aí, toda vez que alguém faz alguma coisa que é contrária a essa ditadura, é punido, é levado para o Ministério do Amor, né? O Ministério do Amor, ironicamente, é o ministério responsável por torturar e matar as pessoas que são contrárias ao regime. Então, é bem interessante para a gente falar sobre fazer essa dicotomia, né, esse paralelo entre legal, a Júlia colocou então para nós aqui, que foi publicado em 1949. Viu? Chutei bem até, né? Eu disse que era depois da Segunda Guerra. A Segunda Guerra acabou em 1945, os estados totalitários que vieram depois, então tá show. Não tô tão ruim de chute assim. Então, a relação que a gente pode fazer é que esse livro ele ilustra a falta de liberdade e esse rastreio através da tecnologia do cidadão. E outra notícia que eu coloquei aqui para vocês lerem acho que essa aqui que está na BBC Brasil, que fala sobre a utilização dos celulares para rastreio dos cidadãos que não respeitam a quarentena. Isso foi feito na China e foi utilizado em São Paulo também para analisar o comportamento das pessoas, não foi usado para punição, para meios de punição. E em algumas cidades da China, inclusive, eles usaram o rastreio do celular para punir quem não respeitasse as regras de isolamento social. Até deixa eu ver aqui a palavra. Pode falar, pode perguntar. Eles fizeram isso mesmo, de rastrear os celulares das pessoas que estão furando a quarentena? Fizeram. Uhum. Aqui no Brasil? No Brasil, eles usaram para analisar o comportamento das pessoas. Então, eles não puniram, mas eles analisaram, sim, os dados. Credo! Não, agora tá super sinistro, assim. Eu não sei se vocês já perceberam, mas aquela questão das propagandas que vem direcionada, elas não vêm mais direcionadas apenas por aquilo que a gente pesquisa. O nosso celular também, ele tem atraído dados
sonoros também. Às vezes a gente só fala sobre um assunto e aparece a propaganda para nós. Tenso, né? Até eu queria ver o termo correto aqui que o meu professor falou na aula, eu anotei. Que não é... Qual o termo correto? Ah, perdi. Mas depois eu coloco para você se é isolamento. Ele tinha dito que não era isolamento social. Enfim, tem um termo técnico. Aí que ele gravou um áudio, eu não vou poder ver agora. Mas depois eu vejo e passo para vocês. Então, quem furou esse isolamento, eu não sei se a palavra é isolamento mesmo que eu tenho que falar, foi notificado, foi multado e foi preso em alguns países. E tem um país que é uma ditadura também, que eles colocaram a lei de fuzilamento. Quem saísse na rua seria fuzilado. Show, né? Terrível. Ô, Pro, Absurdo. Oi. eu pesquisei aqui termos técnicos para isolamento social, daí apareceu achatamento da curva e transmissão comunitária. Ah, esses termos, eles não são sinônimos de isolamento social, mas vou aproveitar e vou explicar, tá? Então, o Tá. que é o isolamento vertical seria isolar apenas os grupos de risco. Os idosos, os hipertensos, cardíacos com várias doenças cardíacas, diabetes mellitus, gestantes. Acho que são principalmente esses. Só que aqui no Brasil o comportamento do vírus está um pouco diferente, né? Porque tem atingido muitos jovens de maneira severa. Até faleceu essa Tá. semana um médico de 32 anos que não tinha nenhuma doença prévia. Isso é o isolamento vertical. E achatamento da curva, vocês entendem essa ideia do achatamento da curva? Vou perguntar para ti, tá? Tô representando a turma agora. Não, não. Eu imagino porque tenha bastante mortes e a curva está, sei lá, Ah, declinando, sei lá. de repente eu acho que eu devo dar uma aula sobre o coronavírus, né? Que a gente teve também Eu na acho que é uma faculdade. boa ideia. Não sei se vocês estão tendo no cursinho em biologia, alguém deu? Ali no Garra, o professor deu uma aula sobre vírus, mas não especificamente sobre o corona. Ah, de repente eu posso fazer sobre as coisas que a gente viu na faculdade. Tá, mas Acho que seria uma ótima ideia. Então, tá bom, vou preparar. Achatamento da curva, vou fazer aqui com as mãos, então olha na telinha, mas quando eu der a aula, então eu mostro o gráfico e daí a gente vê no gráfico certinho. Tá. Uhum. Então, aquele gráfico que fala de achatamento da curva, ele tem uma curva que seria o caminho da epidemia natural e ele tem um pico bem ascendente, assim, um pico bem alto, que é o caminho natural da epidemia. Ela vai chegar, vai atingir a grande maioria das pessoas de uma determinada comunidade e daí a imunidade vai reagir e as pessoas vão se tornar imunes e a pandemia tende a diminuir e deixar de existir. Esse é o caminho natural. O problema é que no mesmo gráfico aparece a capacidade do sistema de saúde de cada país, de cada estado, de cada comunidade de absorver os casos graves. E se essa curva é muito alta, o sistema de saúde entra em colapso. Entrar em colapso significa não vai ter atendimento nem para a rede pública, nem para a rede particular, não comporta a quantidade de pessoas que vão precisar de atendimento ao mesmo tempo. Então, a ideia de achatar a curva é fazer o isolamento social para que as pessoas todas vão continuar tendo a doença. Todo mundo vai ter, eu vou ter, você vai ter. A previsão é que mais de 90% dos habitantes de cada país vão adquirir o vírus. Então, não tem como fugir. O que dá para fazer é achatar a curva com isolamento social para que as pessoas tenham num espaço de tempo maior, para que essa curva fique dentro da capacidade do sistema de saúde de receber essas pessoas e ter leitos suficientes, leitos de UTI, respiradores para todo mundo que vai precisar. Então, eles analisam a curva natural e pesquisam formas de achatar a curva para que ela fique dentro da capacidade do sistema de saúde. Deu para entender? Nossa, que diferente. Deu pra entender sim. Legal. Que Então, isso é complexo. super complexo e bem importante, e nós não estamos conseguindo fazer isso, tá? No Brasil, o nosso índice de disseminação ele está semelhante ao da Espanha. Então, o que aconteceu com a Espanha, se continuar como está no Brasil, vai acontecer conosco também. Que eles estão agora em Vai 40. 1/3 da população embora. Eles estão, acho que não lembro, mas acho que é uns 30 mil mortos.
Estados Unidos também. Nossa. Tá por aí também. O mal tá morrendo 2, 3 mil pessoas por dia lá. Bom, então, o George Orwell e esse livro aqui, ele serve para a gente exemplificar essa ideia do rastreio das pessoas. E aí o que você pode fazer na redação é opinar se você acha que esse rastreio é válido frente ao cenário que se impõe, ou se não é válido, por quê? Por isso que é polêmico, porque tu vai ter que se posicionar sobre isso. Tá? Dá para fazer tese também conciliatória. O que seria uma tese conciliatória? Em determinados contextos se justifica, mas como lidar com isso em outros contextos? Né? Como já era utilizado o algoritmo para estimular o nosso consumo, que foi o tema de redação do Enem do ano retrasado. Outro livro bem legal, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Ih, deu um acidente lá, alguma criança caiu. O pai vai atender. Você tá escutando? Alguma criança. 3 crianças dentro de casa. Uma delas caiu. Tenso. Ai, meu Deus. Tá, depois eu vou lá ver se quebrou algum osso. Tá. Então, Admirável Mundo Novo. O Admirável Mundo Novo, ele também é um livro futurista, que vai falar sobre o que vai acontecer no ano... Eu tô ruim das datas hoje. No ano 2000, depois de Ford. Eu acho que é isso. Não sei qual é a data, enfim. Vamos olhar as datas depois. Por que é depois de Ford? Eles contam o tempo nesse livro a partir do Fordismo, quando foi criado a linha de montagem dos automóveis. Por que eles contam a partir do Fordismo? Porque para essa sociedade do futuro, a produção em massa, o consumismo e a tecnologia é mais importante do que Deus. Então, eles não acreditam em Deus e eles não contam o mundo antes de Cristo, depois de Cristo, eles não têm religião. Então, a religião deles é a máquina. Por isso, antes de Ford e depois de Ford. E nessa sociedade... Tu quer que data? Pode dar a data. Que data que tu... Não, qual data que tu quer que eu pesquiso aqui? A data em que se passa a história do Admirável Mundo Novo. É uma data depois de Ford, mas daí eu não sei que data que é. Vou continuar falando, tá? Contando a historinha. Aí nesse livro, as pessoas são divididas em castas. Castas é um tipo de organização social que existe na Índia, por exemplo. Que se a pessoa nasce numa determinada casta, ela é chamada, tem um determinado nome e ela não pode sair daquela casta. Não pode sair por meios econômicos, não pode sair por via de casamento, por acordo, não pode sair. E as castas no livro são representadas por letras. Tem os Ys, os Zs, enfim. E é uma sociedade super rígida, que as pessoas são controladas e são programadas para agir dessa forma. Elas são feitas em laboratório. Não existe gravidez nessa sociedade do futuro, todos são feitos in vitro. Inclusive, quando o Aldous Huxley escreveu esse livro, não existia fertilização in vitro ainda, mas ele fez uma espécie de previsão do que seria o futuro. Tá? E nessa sociedade, as pessoas, para elas nunca se revoltarem contra o sistema e serem controladas, elas são controladas através de uma droga chamada soma, que o governo distribui e todo mundo tem que tomar o comprimido por dia para ficar sempre feliz, estar sempre de acordo com o sistema. Todas as pessoas são bonitas, elas são programadas geneticamente para serem belas e alguns são programados para serem trabalhadores. E daí, qual que é a ideia que a gente pode, uma das ideias que a gente pode pensar desse livro? A falta da liberdade, ser um estado totalitário que programa as pessoas, que vigia as pessoas o tempo inteiro e elas ainda são alienadas, né? Como são as pessoas hoje, alienadas só que não por uma droga específica como o soma, mas principalmente pela própria informação, pela internet, pelas redes sociais, né? Então tem gente que nem sabe o que está acontecendo e fazendo bobagem nas redes sociais, sendo que a gente vive num contexto super importante de transição histórica e social. Um momento nunca imaginado assim para essa época. Prof. Diga. A história se passa no ano de 2540. Bem no futurão. Bem longe. Bem longe. Mas se a gente ler o livro hoje, vai perceber assim que é a sociedade como ela é. Sabe? Bem interessante como
Ele é um escritor britânico, Aldous Huxley. Como ele conseguiu fazer essas previsões, assim, sobre o futuro. Beleza. Daí aqui tem o artigo da Constituição, então a nossa Constituição de 88, que dá o direito à liberdade e à liberdade de reunião. Né? E aí a gente pode exemplificar bastante nessa redação, porque como tem que fazer uma narrativa, você pode exemplificar com os acontecimentos relacionados à pandemia. Tá? Tanto as manifestações aqueles que são favoráveis ao governo, do próprio presidente, das pessoas que têm necessidade de sair para fora, não por questão política, mas por uma questão também de saúde. Não sei se vocês, eu tô falando vocês, tá? Mas, enfim, Júlia. Não sei se vocês viram as notícias relacionadas às pessoas com autismo, que elas ficam num estresse, trancadas em casa, num estresse que fica muito difícil para a família manejar, e para conseguir manter a saúde dessas crianças, principalmente, eles precisam sair. E aí já aconteceu casos das mães serem agredidas por levarem os filhos com autismo para passear. E aí, como é que fica essa questão? Também nos Estados Unidos viralizou a foto de uma mãe que colou nas costas da filha um cartaz dizendo: eu não tenho com quem deixar a minha filha, alguma coisa assim, por isso que ela está comigo no mercado, não nos agrida, alguma coisa assim. Então, essa é a questão polêmica aí para vocês destrincharem. Não é obrigatório fazer, tá? Eu só coloquei uma proposta extra, porque daí vocês podem escolher também, ou se quiserem fazer as duas também, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Eu vou parar de gravar, daí se tu quiser fazer mais alguma pergunta, mais algum comentário, daí fica à vontade. Eu só queria perguntar que esse tema é para fazer modelo URGS? Faz URGS. Modelo que? Faz modelo URGS, faz 50 linhas, os parágrafos maiores, os de desenvolvimento, tem que ter uma narrativa no meio, a narração de um exemplo. É bem Eu não sei pessoal. fazer conclusão. Conclusão para URGS. A conclusão da URGS é mais ou menos como eu expliquei, aquela conclusão da UPF, sabe? Retomada do tema, resumo do texto, pode fazer citação Sem também. agente? Sem agente, não tem agente. Tá. E introdução normal, com tese. Normal, com tese, contextualização, apresentação do tema. Só que sem argumento, né? Só que sem o quê? Argumento. Sem argumento, não começa a argumentar na introdução. Tá. Imperioso não precisa colocar. Não, só se tu quiser. Tá. Então, tá bom. Só isso que eu queria saber. Então tá. Muito obrigada. Obrigada, Pro. Beijo, boa noite. Beijo, beijo. Boa noite.